Ai, Vila, vamos para outra polêmica. Vamos falar de Lula agora? Vamos falar de Vamos lá. Lula, porque é o seguinte, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em mais uma entrevista, ele já falou isso em algumas entrevistas, ou mais ou menos isso, mas essa última ao Correio Brasiliense, ele disse que a eventual volta de Lula à presidência seria menos traumática que a reeleição de Bolsonaro. Eu queria que você comentasse isso para a gente e já emendasse aí mais uma decisão da Justiça que livra o ex-presidente Lula, né, de mais um processo, esse no caso do sítio de Atibaia. Com relação à afirmação do ex-presidente, pena que ele não é o sociólogo, ele é o ex-presidente, porque o sociólogo Fernando Henrique não falaria isso. Eu tenho vários livros dele, aprendi, li, assisti palestras, tal. Ele tem livros importantes sobre o Brasil, né, significativos, e da América Latina, o clássico Dependência e Desenvolvimento na América Latina, dele, do Enzo Faleto, que é um livro obrigatório, né, para todo mundo que vai fazer sociologia, especialmente sociologia política. Ele não está conseguindo, eu acho que aí não é o sociólogo, é o presidente, entender a conjuntura brasileira. Ele resume as grandes contradições do Brasil a Lula, Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. As questões que estão sendo colocadas são outras. Nem é, primeiro, ele não chegará ao segundo turno Bolsonaro, né? Se é que será candidato o ano que vem, se antes não teremos o impeachment ou até renúncia com o agravamento da crise que nós estamos vivendo. Segundo, retorno na América Latina sempre termina em tragédia. Exemplos, vamos lá. Juan Domingo Perón, Argentina, retornou. Né? Retorna, tinha sido eleito Héctor Câmara, peronista, que renuncia, o Raul Astiri assume provisoriamente a presidência, e em seguida, né, vem a eleição do Perón, tendo a Isabelita como vice. E terminou como terminou em 76, primeiro antes da morte do Perón, e em 76 a tragédia que foi o golpe militar. Então foi o retorno trágico tal. Getúlio Vargas teve o retorno, vamos recordar, né? Eleição de 3 de outubro de 1950, uma posse em janeiro de 51, e termina agora, inclusive estamos fazendo um aniversário dessa tragédia, a 24 de agosto de 1954. Eu podia dar outros exemplos de retorno da América, no caso na América Latina, e todos terminaram em grande fracasso. Portanto, o presidente está fazendo uma análise ao estilo de presidente, não como sociólogo, e as opções que se constroem no Brasil são muito maiores do que essas duas que ele apresentou. Segundo, em relação ao processo do ex-presidente Lula, o caso do sítio de Atibaia, eu não entendo. Eu sou um historiador, né, trabalho com história política, especialmente, um pouco de história social. Eu não sou um jurista, mas eu não entendo se uma condenação, muitas vezes, passou por tantas instâncias, como é que alguém da primeira instância, que voltou, né, eu sei que o caso voltou à primeira instância, desconsidera todo o processo anterior, né, da primeira, da segunda e até da terceira instância. Então, e os fatos lembram que a história do sítio era de uso pessoal do presidente. Vamos lembrar os pedalinhos? Ou o Brasil não tem memória? Os pedalinhos estavam nominados com os netos do presidente, tinha objetos pessoais da sua, então, esposa, dele, de toda a família, tinha gravações, o número de vezes que passou no pedágio. Em suma, eu podia ficar listando aqui inúmeros dados que mostravam que aquilo era de uso costumeiro. Tem fotografias, tem diálogos, tem delações. Então, eu prefiro dizer, para resumir e não ser prolixo, não é que ele foi inocentado, ele foi absolvido, e nem todos que foram absolvidos são inocentes. Mas eu fico pensando, Vila, o que que isso acaba influenciando no eleitor brasileiro, né? Será que o eleitor, boa parte do eleitor acaba indo com essa decisão da justiça, confunde a cabeça das pessoas? Como é que você acha que o povo interpreta esses resultados agora da justiça? Olha, que confunde, confunde, porque ninguém entende. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias na justiça. É uma coisa fantástica, 4. Né? E aí que confunde as pessoas, porque as pessoas não sabem que você tem a primeira instância, a segunda instância, depois o STJ, depois o STF. Ninguém entende o funcionamento da justiça no Brasil. E segundo, ter 4 instâncias, é um problema. Terceiro, que o ex-presidente foi condenado, inclusive cumpriu durante uma longa pena de quase 2 anos. Né? Então, há uma incompreensão em relação ao funcionamento da justiça brasileira. Agora, ele tem plenos direitos políticos para sair candidato, se a lei o permite, ele sairá candidato, que é o que tudo indica.
Aquela Lava Jato foi importante para a história do Brasil? Acho que foi. Eu estou usando até o verbo no passado, porque ela quase que não existe mais hoje. Ela morreu já faz algum tempo. Mas que ela cometeu alguns equívocos, ela também cometeu alguns equívocos, e alguns são bastante conhecidos de todos que nos acompanham. Agora, aquela velha, o Fernando Henrique, na época que era sociólogo, lá eu trabalhei nos anos 70 no Sebrap, isso faz tempo, viu? Faz muito tempo. Ele costumava dizer assim, não pode jogar fora o bebê e água suja do banho. Eu repeti isso ad nauseam, né? Então, no caso da Lava Jato, é assim, teve coisas que são muito importantes, as delações estão aí, né, comprovadas, algumas eu acho que foram pessimamente feitas, né? Algumas eu não entendo como é que o delator saiu com tanto dinheiro e ficou elas por elas, o caso do Ceará, lá do Machado, lá da Transpetro, é um escândalo, tal, mas, por outro lado, cometeu alguns atos, e as gravações mostram isso, né, que foram divulgadas, e em relação ao ex-presidente, isso agora, ele foi condenado, cumpriu pena, saiu, tem plenos direitos, e segue a vida. Agora, eu acho que o Brasil, insisto, é muito maior do que essas duas lideranças, Lula e Bolsonaro, né? Mas para que tenhamos um bom processo eleitoral, e é fundamental para o Brasil em 2022, não é possível ter um processo eleitoral com Jair Bolsonaro na presidência da República. Ele vai ensanguentar o Brasil. Ele está fazendo o que o Trump não fez nos Estados Unidos. O Trump fez isso depois da eleição, porque lá o processo eleitoral é diferente que o nosso, né? Depois, ele está fazendo 1 ano e meio antes. Então, o cenário é de uma grande tragédia, e nós não podemos assistir de braços cruzados. Temos de agir pelo que determina a Constituição. Por isso que a questão do impeachment ela é fundamental. O dia 12 de setembro tem de ser uma manifestação de massa mesmo, né? Em Brasília, Rio, São Paulo, os partidos políticos se manifestarem, porque é uma questão sem exagero. Não estou fazendo aqui terrorismo panfletário, uma afirmação panfletária. A democracia corre risco. O Brasil corre risco, porque se o Bolsonaro for presidente, ele vai destruir o país. Ele lembra, para concluir, um pouco o Hitler no final da Segunda Guerra Mundial, quando deu a ordem, por exemplo, de destruir Paris, ocupada pelo exército nazista. O general não destruiu o país, foram recuando. Depois ele deu ordem ao Albert Speer, que era um homem de sua confiança, arquiteto, ministro de armamentos, etc., para destruir toda a infraestrutura da Alemanha. O Speer conta nas memórias, né? E o Speer até chegou a falar para ele, 2 dias antes dele se suicidar, eu não cumpri sua ordem. O Bolsonaro é a mesma coisa, ele quer destruir o Brasil, porque ele sabe que está perdido. O Hitler se suicidou, Bolsonaro não fará isso, né? Ele vai renunciar ou jogar o país, antes disso, numa guerra civil. Eu temo muito o dia 7 de setembro e muito mais. Eu temo de outubro do ano que vem. Vamos enfrentar essa questão antes que seja tarde demais. Você vai no dia 12 para as ruas, Vila? Já decidiu? Vou, estarei lá. Eu quero observar como é que está. Eu quero ver, porque aqui vai ser na Avenida Paulista, Brasília ao lado do Congresso, Rio de Janeiro ao Posto 5 em Copacabana. Eu quero ver como é que estão as pessoas. Inclusive, tem uma questão, por fim, Fabiola, para não me estender, que é recuperar as cores nacionais. A ditadura militar transformou o verde e amarelo e a bandeira da ditadura. Ela recuperou na Diretas Já. A Diretas Já transformou o verde e amarelo, e aí, inicialmente a cor é o amarelo da campanha das Diretas Já, outra vez para o povo brasileiro, em 1984. E depois, quando o Tancredo ganha, no dia 15 de janeiro, quando aquela bandeira sobe com o povo, né? O Congresso Nacional, uma foto belíssima, tal. Então, nós temos que recuperar outras vezes as cores nacionais. Não é possível que nazifascistas, eles podem andar com a suástica. Não tem problema. Os bolsonaristas podem usar a suástica, podem usar um símbolo fascista, sem nenhum problema. Agora, não use a bandeira nacional. Vocês estão maculando a história do Brasil.